pessoal, boa tarde. Mas vamos ao velho bordão de sempre. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é da madrugada. Vocês podem ver que eu estou aqui num lugar diferente, outro parque, se chama Parque da Lajinha, aqui em Juiz de Fora. E eu vim assim bater um papo com vocês sobre a parte de ética. Só que eu resolvi entrar na contramão, como sempre, né? Eu vou entrar na contramão da história. Resolvi não fazer igual os outros professores que abordam primeiro todos aqueles artigos para depois falar de questões. Eu vou direto nas questões. Então eu escolhi alguma coisa aqui, entendeu? Para a gente bater um papo, justamente para vocês se situarem, né? Porque a nossa situação de prova de ética, vocês perceberam que a banca não está vindo com brincadeira. A banca está vindo, não está jogando pesado, né? Então, eu acho que questões de ética a gente tem que procurar fazer bastante mesmo para poder ter uma boa pontuação na prova. E isso tem que ser a partir de ontem, tá? Porque ética é todos os dias até a véspera da prova, tá? Participar de todos os fóruns, todas as dicas, pegar todo o máximo que vocês puderem sobre ética, porque afinal de contas são 10 pontos na prova, tá? Então a questão que eu escolhi aqui é a seguinte: Bernardo é bacharel em Direito, mas não está inscrito nos quadros da Ordem do Advogado do Brasil, apesar de aprovado no exame. Não obstante, tem atuação na área da advocacia, realizando consultoria e assessoria jurídica. Ou seja, para saber, essa questão ela vai abordar, no caso, se é um ato privativo de advogado ou não. Então eu uso até uma brincadeira que eu apelidei para poder conseguir guardar a regrinha. Eu falo que é K de jur. O C, o A, o D de dado e jur de jurista, né? Porque isso está lá no artigo 1º do Estatuto da OAB, né? Os atos privativos de advogados são a consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, galera, não tem como errar. A resposta dessa questão seria: tal conduta é proibida, tendo em vista a ausência da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, apesar dele ter passado na prova. A segunda prova, essa prova foi do exame 16, tá? Essa prova, outra questão do exame 16 fala o seguinte: João é advogado da Sociedade Empresária X Limitada, atuando em diversas causas do interesse de companhia, controle de sociedade. Foi alienado para a estrangeira, que resolveu contratar novos profissionais em várias áreas, inclusive a jurídica. Por força dessa circunstância, rompeu-se a avença entre o advogado e seu cliente. Questãozinha grande, hein? Assim, João renunciou ao mandato com todos os seus processos, comunicando formalmente o ato a cliente, onde houve novo contrato com um renomado escritório de advocacia, que, em todos os processos, apresentou um instrumento de mandato antes do término do prazo legal e a retirada do advogado anterior. Na renúncia focalizada no enunciado, consoante ao Estatuto do Advogado, o que o advogado deve fazer, né? No caso, ele teve que sair, né? Foi dispensado de toda a situação. A regra diz, nessa questão aqui, que ele vai ter que ser afastado imediatamente, após a substituição por outro advogado. Se ele não tivesse sido substituído, né, assim tão rápido, ele ainda teria que manter contato com o seu cliente durante 10 dias, justamente para poder suprir, né, durante 10 dias as necessidades. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto, tá? Que até diz assim: determina que o advogado que renuncia ao mandato continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Isso aí que passou foi uma baita de uma moto top 10, entendeu? Que em dia ainda chego lá. Mas vamos voltar para a terceira questão. Tício, o velho Tício de sempre, é advogado agora, né? Não é mais um assassino, né? Tício é advogado prestando serviço da Junta Comercial do Estado Y. Exerce atividade concomitantemente com um escritório próprio, onde atua em causas civis e empresárias. Um dos seus clientes postula o seu visto em atos constitutivos de pessoa jurídica que pretende criar. Diante do narrado, à luz das normas do regulamento geral, assinale a alternativa correta. Isso está lá no artigo 2º do regulamento geral,
que determina que os vistos do advogado em seus atos, né, constitutivos de pessoa jurídica, ou seja, de empresa, ele é indispensável ao caso do registro. Só que tem um porém nessa história aqui, porque quando a empresa é de pequeno porte, pequeno e médio porte, não há necessidade de visto, tá? A gente só vai vistar a empresa no caso de grandes empresas. Agora, de pequeno e médio porte não precisa do visto do advogado, não, tá? Uma outra questão interessante aqui também é o seguinte: escapulário, aquele também antigo assassino, companheiro do Tício, mas agora ele vai fazer o papel de advogado, deseja comprovar o exercício da atividade advocatícia, pois inscreveu-se em processo seletivo para contratação por empresa de grande porte, sendo esse um dos documentos essenciais para o certame. Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o efetivo exercício da advocacia é comprovado pela participação anual mínima em quantas causas? Ou seja, você tem que ter 5 causas no mínimo comprovadas para você conseguir comprovar esse efetivo exercício da advocacia. Não precisa mais. Você, bastando ter as 5 causas, você consegue comprovar. E assim, em caso de certos concursos públicos, né, para juiz, promotor, delegado, hoje em dia tá pedindo essa comprovação. A gente volta no próximo bloco, tá? Com outras abordagens a respeito de ética, tá bom? Volto já já. Então, vídeo passado eu estava falando dos direitos privativos da advocacia. Agora eu vou falar dos direitos do advogado, também em forma de questões. Essa questão aqui também é do exame 16, tá? Estou procurando ver as questões mais novas, tá? Pra gente já se inteirar que elas estão vindo grandezinhas, você tendo que raciocinar, tá? Não tá algo tão simplório que nem tinha há 1 ano, 2 anos atrás, não. É Isabela, advogada, atuante na área pública, é procurada por seu cliente que deseja encontrá-la e que informa a existência de processo já terminado, no qual foram debatidos fatos que poderiam interessar a nova causa. Antes de realizar o contrato de prestação de serviço, requer vista dos autos, findos, não anexando instrumento de mandato. Essa resposta aqui é a seguinte: retirar os autos do cartório por 10 dias, ou seja, ela pode ir lá, mesmo com o processo tendo terminado, ela pode ir lá no cartório, pedir vista dos autos, mesmo tendo terminado, por 10 dias para ela poder estudar o processo e depois devolver. Se ela não devolver dentro desse prazo, tem aquela situação de que eles comunicam e depois você tem a sanção de não poder retirar o processo por um período de, se não me falha a memória, de 2 ou 3 meses, que você fica sem poder retirar o processo, tá bom? Se você passar desses 10 dias. Está lá no artigo 7º, inciso 16 do Estatuto da OAB, tá? Outra questão. O advogado Antônio participava do julgamento de recurso de apelação por ele interposto. Ao proferir seu voto, o relator acusou o advogado Antônio de ter atuado de forma antiética e de ter tentado induzir os julgadores a erro. Em seguida, com o objetivo de se defender das acusações que lhe havia sido dirigida, Antônio solicitou usar da palavra, pela ordem, por mais 5 minutos, pleito que veio a ser indeferido pelo presidente do órgão julgador. A resposta dessa palavra está lá no artigo 7º, inciso 10 do Estatuto, que diz: é direito do advogado usar a palavra pela ordem, mediante intervenção sumário, para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. Particularmente, eu acho que essa questão ela vai cair agora no nosso exame, tá? Então preste atenção, porque parece bobo, parece simples, mas é por intervenção sumária, não pode ser por qualquer coisa, tá? Não pode ser qualquer coisa no momento da audiência que você vai dizer pela ordem, não, tá bom? Então preste atenção que está lá no artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da OAB. Outra questão. Ao decretar segredo de justiça nos autos de determinada investigação policial, o magistrado alertou o delegado de polícia de que os advogados ali constituídos deveriam ser facultado o acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados nos autos.
ressaltando, no entanto, expressa e reservadamente que ninguém, nem mesmo o advogado constituído por meio de instrumento de procuração, poderia ter acesso da medida cautelar de interceptação telefônica e mandamento. Sobre a advertência do magistrado, assinale a afirmativa correta. Essa questão, a resposta é o seguinte: a advertência é lícita, ele poderia sim advertir o advogado, pois em se tratando de procedimento sobre segredo de justiça, é permitido ao advogado, munido de procuração do investigado, o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, mas não as medidas cautelares ainda em andamento. Ou seja, tudo que tiver em andamento, que não está lá vinculado ao processo ainda, né, porque às vezes está com o juiz ainda para ser analisado, o advogado não tem acesso mais, tá? E isso está lá no artigo 7º também, inciso 19, do Estatuto. A última questão desse bloco está lá do exame 10, mas é uma questão bastante interessante. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência de suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espalha. E, em razão disso, surge convite para atuar em outros estados da federação. Ao contratar clientes do estado Y, quer dizer, um estado oposto ao dele, né, distante mais de 1000 quilômetros do estado natal que ele vive, é surpreendido pela autoridade desse estado Y com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado do local. A partir do exposto, nos termos do estatuto, qual é a afirmativa correta? O advogado ele pode exercer sua profissão em todo o estado nacional, todo o território nacional, o advogado pode exercer. O que acontece é naquela outra situação que eu falei. Para você, por exemplo, eu advogada aqui em Minas Gerais, for advogar em São Paulo, uma causa, 2 causas, não tem o menor problema. Eu uso a minha carteirinha normalmente da forma que eu tiver. Agora, se eu tiver uma constância de causas lá em São Paulo, mais de 5, eu vou ter que fazer a inscrição suplementar. Então eu vou ter um outro número lá para São Paulo, ok? Então volto daqui a pouco no terceiro bloco, falando de mais coisas sobre ética, tá?